Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre debt técnico e como isso geralmente estraga software. Geralmente, inevitavelmente estraga software, na real. E eu vou passar um pouco do conceito de como é, como acontece, como evitar, como lidar. E isso é uma coisa legal porque esse conceito ele envolve uma empresa inteira. Ele não é o que a gente geralmente pensa, quem já tem um preconceito, não é preconceito, um conceito previamente formado do que é debt técnico, acha que é coisa da equipe de desenvolvimento e geralmente não é. Então eu vou tentar passar um pouquinho. Eu ia falar só uma coisa também, que a gente usa lá talks também para treinar talks. Então o Luan está treinando a talk que ele vai dar aonde? San Diego, Diego Com. Então, no final da palestra, Feedback. se tiver vontade e a galera quiser dar feedback também, Dale. vou melhorar a palestra e tal. Se quiser perguntar em inglês também. Eu nem escrevi em inglês, só tem em português aqui. Ele não precisa nem ter feedback para ficar estragado. Foi boa. Pronto. Meu nome é Luan Fonseca. Eu sou engenheiro de software na Lab Codes. Eu criei o Speakerfight faz uns anos. Acho que vocês conhecem, que tomou conta do Golfon Papers do Python Nordeste, Python Brasil algumas vezes, nos eventos de JavaScript, de PHP. Chegou na Suíça, descobriu um dia desse, na Suécia. Não tem como. Latinoamérica é um pouco para nós. Eu trabalho com Python desde 2012, mais ou menos. Python Django, principalmente, foi meu bem empreguinho. Eu fui com Python e fiquei, tipo Hermanoteu, mas fechou, eu fiquei. Só que foi do Python. Meio assim. Então, beleza. A má qualidade de software tornou-se um dos assuntos mais caros da humanidade atualmente. Tipo, ano passado teve um relatório do consórcio de tecnologia de informação, software e qualidade, alguma coisa assim. Esse linkzinho que tá aqui, referência, Turicas. Botei referências. Eles fizeram esse cálculo do quanto era gasto por ano em software ruim, software de má qualidade. E para calcular isso, eles levaram alguns pontos em consideração, como tipo, software legado, falha enorme, tipo, um software, sei lá, de embarcado de um avião que se envolve a um acidente, alguma coisa assim, tipo, massivo mesmo, assim, coisa realmente importante, que impacta muito. E o custo, principalmente, de projetos mal planejados ou problemáticos ou cancelados. Tipo, o projeto começou a ser feito, tinha um dinheiro de tanto para gastar nele, chegou um ponto que deu errado e esse dinheiro entra nessa conta desses 2,84 trilhões. Isso é tão caro que é 2/3 do que os Estados Unidos gasta com saúde. É muito dinheiro, isso por ano. E, tipo, como os Estados Unidos ele tem tipo quase metade do mercado de tecnologia e exporta muito software para o mundo todinho, isso é um impacto gigante no mundo. Então, tipo, vamos programar melhor, galerinha, por favor? Além disso, teve um estudo que o Stripe e uma agência de pesquisa chamada Harris Poll fez, mostrou que geralmente uma pessoa desenvolvedora, uma pessoa mediana desenvolvedora, tipo, é o padrão, né? Pega mais ou menos 43% do tempo dela trabalhando com código mal feito ou debt técnico diretamente. Isso mais ou menos, desses 43%, quase 4 horas são gastas só lendo código e depurando e tentando entender o que está acontecendo. Tipo, você não gasta o tempo na solução. Você gasta procurando o que aconteceu ali e o que você pode fazer para chegar, tipo, beleza, eu achei o defeito, é esse cara aqui, é essa coisa aqui. Então, tipo, a gente gasta muito mais tempo procurando do que realmente resolvendo. Resolver é tranquilo. O negócio é achar o que aconteceu. Esse gráfico, não sei se vocês conhecem ele é muito legal, porque ele justamente aborda quão caro é para fazer software, principalmente sem qualidade, porque fazendo com qualidade, design, tudo, já é caro, o software é bem caro para ser feito e tudo mais, mas esse gráfico eu gosto dele muito porque ele tem essa reta exponencial, não sei se é reta porque ela está curva, mas essa linha vermelha, que ela é o custo do desenvolvimento de software ao longo do tempo, tipo, e tem a interseção com o azul, que é esse ponto aqui, que é a parte mais importante desse gráfico para mim. Porque nesse ponto, ele vai dizer que o que aconteceu. Quem começou a fazer o software planejado, com design, com boa prática, com toda essa questão que a gente está tentando abordar, se pagou dali em diante.
E quem não começou, vai dar muito errado, porque tipo, é exponencial. Então tipo, você vai chegar a um ponto que vai ser inviável você trabalhar nesse código. E aí uma das causas que acontece geralmente esse tipo de situação é falta de design, é não conseguir trabalhar o depth técnico, esse tipo de coisa. Uma coisa interessante também é que tipo, não tem uma medida de tempo. Pode ser 3 anos, 5 anos, só que você não pode ficar apostando nisso. Você não pode escrever um software e pensar, não, daqui a 3 anos vai parar de funcionar, ou eu vou sair daqui, então por mim de boa. Se der errado, deu, tô mais aqui, falou, valeu, e é isso. Então a gente tem que sempre ficar tentando chegar nesse pontinho aqui super legal, que é muito mais saudável. Beleza, eu fico falando de qualidade, de design, de produto, não sei o que, só que é legal a gente definir alguns atributos para poder ficar claro, porque em engenharia de software, a gente pensa muito que tipo, esse software é muito bom. O que é que isso quer dizer? Você está dizendo se ele é rápido, se ele tem performance, se ele é bonito, ou se o código dele é bom, ou se a arquitetura dele é bom. Então, uma das coisas que eu parei para ler um pouquinho foi a questão de qualidade de produto no mundo de design, ou de desenvolvimento de software. E tem 2 principais diferenças, tipo, temos a qualidade interna e externa. A externa pode ser realmente performance, a beleza, a usabilidade, são atributos mais inerentes de uma qualidade externa. A interna seria a parte do código onde o usuário não tem acesso, que é justamente essa parte. Está meio mal traduzido, mas dá para entender, que é tipo, a adaptabilidade do teu código, a mantenabilidade do teu código, entendeu? Isso aqui é tudo virado para essa parte da arquitetura e de como a gente trabalha como pessoas programadoras, desenvolvedoras e em tecnologia em geral, trabalhando para isso. Beleza. Massa. Agora, depth técnico, como assim? O que é que isso quer dizer? Para mim, um dos principais fatores de que aquele custo que eu mostrei naquele gráfico da reta vermelha ser tão tipo, vertiginoso, assim, exponencial, a porra, é justamente o depth técnico, porque ele é uma coisa que você não vê fácil. Tipo, você sabe, pô, esse código tá meio ruim, pô, tá demorando para entregar. Você tem alguns sintomas, mas você não sabe realmente, beleza, é isso aqui. Então, tipo, você tem que ter um trabalho para identificar e marcar e tudo mais. Eu vou trazer também os conceitos, que esse primeiro aqui é do Wikipedia. Segundo a Wikipedia, o depth técnico é um conceito que reflete o custo implícito de retrabalho adicional causado pela escolha de uma solução fácil, limitada, agora, em vez de uma abordagem melhor. Resumindo, a gente pode fazer uma comparação, como é débito de dinheiro, a gente pode fazer uma comparação com juros de banco. Tipo, imagina que você comprou alguma coisa, sei lá, comprei uma blusinha florida por R$100. Estou pagando todo mês, parcelei em 10 vezes, né? Rena, parcelei, deixei de pagar, tipo, a sexta parcela estava liso, não sei o que, não paguei. Vai entrar juros em cima disso. Se no próximo mês eu pagar na mesma hora aquela parcela, eu vou pagar só tipo o que eu estava devendo, mais os juros e a próxima parcela porque eu deixei de pagar. Se eu não pagar, vai ficar subindo os juros. Então, tipo, essa é uma ótima analogia com o depth técnico, é tanto que a pessoa que trouxe esse conceito se baseou exatamente nisso. De que você começa a ficar devendo até um ponto que vem o Serasa e, olha, chegou a carteira na sua casa, boa sorte. Outro conceito muito bom que eu gosto é do Martin Fowler, que esse conceito dele ele traz uma boa perspectiva também, porque ele traz uma coisa chamada, não é uma coisa chamada, é um custo-benefício do depth técnico, que é uma coisa muito, muito, muito legal. Pelo conceito dele, ele fala que a dívida técnica, o depth técnico, deve ser reservada para os casos em que as pessoas decidiram adotar uma estratégia de design que não é sustentável a longo prazo. Ou seja, eu sei que eu não vou pagar aquela parcela da blusinha em junho, porque eu estou liso, mas dia 5 está ali, eu pago as 2 que eu estou devendo, tudo bem. Então, tipo, ele traz esse conceito de custo-benefício no depth técnico. Porque, como esse conceito ele é inerente a tudo que a gente faz, qualquer alteração que você faz no código, pode gerar, geralmente gera, o depth técnico de alguma maneira, mesmo que seja pouco ou grande, mas vai gerar, é inerente. Você não tem muito o que fazer. Então, segundo Martin Fowler, a gente deve aceitar que em situações específicas isso vai ser benéfico para a gente. Só que também não é só tipo, beleza, eu sei que próximo mês eu vou pagar e próximo mês eu não pagar. Então, tipo, você tem que ter muito cuidado do que vai acontecer, porque também você vai se enforcando. Tipo, não, beleza, vamos fazer desse jeito, daqui a
2 semanas a gente para e arruma. Se você realmente não parar e arrumar, diga nada. Esse cara chamado Ward Cunningham, ele, além de ter criado o conceito de wiki para a internet, que não existia, para software, tipo Wikipedia, tudo depende desse cara, vem dele. Ele também é pioneiro em XP, Extreme Programming, que é um conjunto de técnicas legais para quem quiser entender um pouco mais sobre como funcionou esse processo de desenvolvimento mais atual, mais agile, Lean, essas coisas. Tem algumas práticas bem legais também. Ok. E ele criou esse conceito realmente de débito técnico. Tipo, ele que trabalhou numa empresa de uma financeira, e ele tinha que explicar por que as coisas demoravam para ser feitas às vezes. Tipo, aí ele teve que trazer esse conceito todinho de qualidade de código e a dificuldade de se trabalhar em projetos grandes para uma pessoa de fora entender. Então ele fez uma analogia com o débito técnico, que é uma coisa mais fácil para a financeira. De acordo com ele, perder a velocidade de desenvolvimento por causa dessa dívida, no caso do débito técnico, né? Se atrapalhar o nosso desenvolvimento, é como pagar juros em um empréstimo. Cada minuto gasto em código não tão bom vai acrescentar mais juros ainda. Então, tipo, se você já sabe que precisa arrumar uma coisa e você não ficar arrumando, ficar trabalhando para arrumar, isso vai ficar crescendo sem parar. Toda vez que você for trabalhar naquele pedaço de código, naquela coisa, você só vai piorar. E negligenciar o design é como você pegar dinheiro emprestado. Ou seja, vocês conhecem esse conceito de refatoração? Refatoração é um conceito muito legal que o conceito formal eu não lembro agora. Se alguém quiser falar, por favor. Mas eu sei que, pelo que eu me lembro, é você melhorar um pedaço de código, ou uma base de código, alguma coisa, sem alterar o comportamento. Tipo, você garante que aquilo funcionava enquanto está funcionando, só que em questão, na perspectiva de qualidade, aquele código melhorou. Pode ser baseado naqueles atributos que eu mostrei no começo. Tipo, maintainabilidade, sustentabilidade, adaptabilidade, esses conceitos. Acho que fez sentido. Então, tipo, a refatoração é, para mim, a principal arma para você lidar com o débito técnico. Porque você vai pagando, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, você vai conseguindo diminuir esse débito. Nunca vai chegar a zero, uma pena, mas tipo, você consegue chegar num ponto sustentável. Só que também, refatoração é muito complicado. Então a gente vai ter alguns desafios que a gente pode abordar e entender melhor o que pode acontecer nesse processo de refatoração e como ele realmente pode funcionar. Beleza. Para a gente trabalhar com o débito, como é que funciona? Imagina que esses pontos azuis são coisinhas que a gente precisa fazer. Os marrons é problema causado pelo débito técnico, que a gente não lidou e agora a gente tem que lidar toda vez que a gente for mexer naquilo. Então, tipo, em vez de você demorar apenas um tempo azul para fazer alguma coisa, você está gastando tempo com outras coisas. Desde que seja entendendo a arquitetura, resolvendo algum problema que apareceu, tipo, mexi aqui nesse código e quebrou outra coisa lá na frente, que não devia ter quebrado. Então, tudo isso vai atrapalhando você e deixando o teu tempo de desenvolvimento maior. Imagina como seria se a gente não tivesse. Se a gente sempre cuidasse da qualidade, do design, da arquitetura, de tudo, seria um sucesso. Por isso aquela curva azul, aquela reta curvada azul, ela é tão assim, diferente de uma para outra. Você vê a diferença, porque ele está sempre controlado. Então, como é controlado, ele é menos agressivo. Não sei. E outra coisa legal é que, como eu estava falando muito de custo-benefício sobre débito técnico, Martin Fowler trouxe esse conceito também de que a gente consegue dividir em 4 quadrantes uma decisão de débito técnico. A gente pode ter, tipo, totalmente nem aí, que é tipo, a gente não tem tempo para fazer design agora, vamos programar. Isso é totalmente, tá nem aí para as coisas. Você tem uma coisa prudente, tipo, eu sei que eu preciso arrumar isso, então tá com tempo agora, mas vamos ver o que dá e vamos fazendo e melhorando o que der, quando der, sabendo que vai ter consequência naquilo. Esse daqui de baixo é tipo, você não tem bagagem técnica suficiente para lidar com aquele problema naquele momento. Tipo, imagina quando, sei lá, eu comecei a estudar React. Cheio de conceito que eu nunca tinha ouvido falar, Redux, não sei o que. Eu não tinha bagagem técnica para fazer uma solução apropriada. Fiz do jeito que eu fiz, então tipo, a gente ficou meio nesse lado de cá.
Porque você não tinha não é nem capacidade, é bagagem mesmo. E isso aqui é o mais legal, porque você admite que entendeu e agora você tem capacidade e bagagem técnica para lidar com aquilo e resolver. Então, seria legal estar sempre por aqui, por ali. É melhor estar por ali, né? Prudente. Geralmente não dá, não sei, né? Geralmente deve. Beleza. Então, nisso vem o que aconteceu, por que meu software tem dev técnico agora? Uma das principais causas é exatamente o código mal desenhado, seja ele conscientemente ou não. Que é justamente esse caso, se você não tem uma bagagem técnica suficiente para fazer uma coisa bem desenhada, você não tem culpa, mas aquilo vai resultar em alguma coisa. Ou não, você realmente queria fazer bagunça, fez, e é isso. Às vezes a culpa não é do time de desenvolvimento diretamente, que é uma coisa muito comum, que é uma coisa que eu quero abordar, que por mais que o nome seja técnico, e diga ter a segunda palavra seja técnico, isso não é culpa 100% do time de desenvolvimento que fez besteira. Não, isso pode ser resultado da estrutura inteira da empresa. Se você tem problemas de gestão, ou que não sei, um time de UX e UI não está tão engajado com o time de desenvolvimento, vai gerar retrabalho, vão fazer coisas que não estava planejado para fazer, então você tem alguns problemas que podem aparecer e isso vai atrapalhar o resultado final de uma empresa de tecnologia que pode ser o código. Geralmente isso acontece. Então, tipo, data imprevisível de entregar, tipo, pô, o cliente está pedindo, tem que entregar isso daqui a 2 semanas, sendo que você tinha programado 3 meses para entregar. Isso não bate, aí a galera começa a fazer hora extra, se vai trabalhar, perde totalmente a saúde de um ambiente de trabalho. Então, o mínimo. Bagagem técnica é insuficiente, pode acontecer, mas não é culpa sua. E nunca ter tempo de voltar para melhorar o código. Isso está diretamente ligado com o ponto de refatoração, que para mim a principal arma é a refatoração. Se você nunca tem tempo, você nunca vai melhorar. Então você vai cair num poço sem fundo. E é isso. Outra coisa muito importante, que praticamente ninguém aborda sobre essa questão do dev técnico, é o lado humano de como é lidar diariamente ou semanalmente, mensalmente, com o software com dev técnico muito alto. Tipo, é desagradável porque você pega um código todo bagunçado, todo mal feito, que ninguém mais quer cuidar, cheio de fix me, to do this, todo bagunçado, você não tem vontade de trabalhar lá. Quando chega uma teste, você fala, não, não quero fazer isso. Você fica enrolando todo dia, sei lá, dá um migué. Discussões desgastantes, porque às vezes as pessoas têm receio de assumir que aquilo ali está muito ruim e que a gente tem que lidar. Então, tipo, tenta conversar e falar, isso aqui não está dando, isso aqui está impossível, e ninguém está ligando para o que você está falando. Isso é muito chato e isso é desgastante, porque você fica marcando reuniões, tentando conversar, tentando convencer as pessoas a realmente fazer alguma coisa. Atrofiação da capacidade técnica do time. Você está tanto tempo trabalhando com coisa ruim que você não tem tempo de, quero colocar uma arquitetura REST, você não tem tempo de trabalhar em coisas que você tem interesse, ou que a empresa tem interesse, estão alinhados com o seu interesse, para melhorar a sua capacidade técnica como profissional. Isso é muito chato. Sanidade mental, ansiedade, depressão, porque isso tudo vai resultar em você não querer estar ali. Você não está feliz, você não vai contribuir com a empresa se você não está feliz. Geral. Beleza. Quais são os sintomas que a gente pode identificar em alguns processos, em alguns projetos também? Os dois principais, para mim, são esses daqui. Tipo, às vezes, começa a aparecer um defeito que ninguém sabia de onde veio, nem o que aconteceu, e você não consegue reproduzir, você não tem feedback de nada. E também a diminuição da velocidade de entrega. Porque lembra daquele gráficozinho das bolinhas azul com marrom? Tipo, aquilo está atrasando o desenvolvimento. Está impedindo de que as coisas andem. E esses daqui são bem mais tranquilos, porque você consegue usar uma ferramenta estática de análise de código. Tipo, isso aqui é bem legal, bem importante. Onde ela vai encontrar tipo, a quantidade de marcação de to-do que você colocou lá para refazer alguma coisa no futuro, ou fix-me. Esse nível de conhecimento, não sei se a tradução em português é assim, eu traduzi bem livremente, é o quê? Imagina que tem um pedaço do software que alguém fez e só aquela pessoa consegue arrumar alguma coisa ali. Tudo que tem que ser feito cai no gargalo daquela pessoa.
Isso acontece muito em coisa mais legada, tipo, software que está rodando há 8, 9 anos, vai ter uma pessoa que é a única pessoa que conseguiu fazer alguma coisa ali dentro e ela é responsável por fazer tudo ali. Isso é muito mal, porque pô, o cara quer sair da empresa, se demitiu, a empresa vai fechar? Não dá. Quando você está usando código defasado, código de terceiro defasado, tipo, a gente tem um exemplo aqui mais na frente que eu vou mostrar, que tinha código do Python 2 no projeto que roda em Python 3 já. Tipo, ele está rodando em Python 3 na minha máquina, no servidor, só que o código tem cheio de coisa de Python 2. Tipo, aquele usinho do Unicode, as coisinhas assim. Então, tipo, isso não vai atrapalhar tanto quanto isso aqui, é um sistema mais leve, mas ainda precisa estar ali. Vamos cuidar arrumar a casa, deixar tudo bonitinho. Teste lento, como vocês viram na palestra de internet. Tem muita coisa que a gente pode melhorar e muito sintoma que vem de teste. É uma das coisas mais, o feedback mais rápido que você tem é do teste, porque se você vê que está difícil, está demorando, você começa a não testar mais, ou não testar tal coisa, porque vai ser um inferno para você passar a tarde inteira para testar uma função que é usada em um canto só. Né? Porque está tudo tão agarrado uma coisa na outra que você não tem o que fazer. Então esses são alguns dos sintomas. Beleza, eu vou pôr um exemplo meu, mostrar código. Esse exemplo ele é do Speaker Fight, eu que escrevi isso aí. Eu dou disclaimer logo, Conselho passado. Lembra do Prudente, aquele lá do canto de cá? Tipo, na época eu não sabia. Passa. Voltei pra arrumar? Ainda não, mas... Um dia. Mas só já deve também, né? Quem quiser. Manda PR. Beleza. Esse exemplo é bem simples. Provavelmente alguém já fez alguma coisa parecida, muito fácil. E eu queria meio que avaliar ponto a ponto o que aconteceu e o que pode melhorar nesse código e por que ele chegou a esse ponto assim. O que eu estou fazendo aqui é uma view do Django que ela recebe um post de um formulário e cria um evento aqui usando o Django Forms. Beleza. Depois disso, ela salva o user logado no autor e se essa configuração aqui, que não é do Django, foi eu que inventei, tiver true, ele vai mandar um e-mail. Beleza, redirect, isso aqui é veio de outra classe, herdada. E o send email creation, send event creation email, é só pegar um evento, criar um contexto, um dicionário, mandar para um render to string e mandar um e-mail. Tranquilo. Beleza. Tá acoplado, tem muita classe aí. Até o nome tão bem, né? Form Valid Redirect Mixing, tem coisa. Nossa, não. Não precisaria de tanta classe, queria deixar uma coisa mais horizontal, mais bonitinha. Não quero mexer nisso agora, mas vamos seguir. Isso aqui é uma dependência de configuração. Imagina o cenário. Eu estou usando o Django 1.11, 1.2, sei lá, migrei o Speakerify para o Django 2.0. A gente já tem uma configuração que diz, se tentar mandar e-mail, não vai mandar e-mail, vai botar no console do home server ou escrever no arquivo. Eu só criei esses send notifications para não mandar e-mail de verdade. Porque foi uma coisa que eu fiz no Django, sei lá, 1.8, nem essas coisas. Se tinha, eu não sabia também, pode ser culpa minha de novo. Então, esse tipo de dependência é muito comum e passando de versão, porque você vai atualizar, você atualiza, sei lá, vou atualizar do Django 1.8 para o 2.2. Eu não vou olhar isso aqui. Porque você tem que parar realmente e olhar código por código para entender o que está acontecendo. Quando você migra, é tipo install menos o Django ./manage.pytest passou o commit. Não, mentira, não é assim, né? Fica vendo rodar, né? Bota o runsave e roda. Mas senão vai tão fundo no código. E se é uma pessoa que não conhece a implementação, tipo, se vem Nicole me ajudar, rainha, migrar para 2.2, adoraria. Ela não ia ter a noção, e isso, pior que não é culpa dela, é culpa da time, né? O time era só eu, mas enfim. Botar a culpa no time agora. Botar a culpa no time. A culpa era do time que não deixou isso aqui claramente explícito, dizendo que, ó, isso aqui é uma dependência, isso aqui precisa ser configurado. Provavelmente, se eu abrir o Speakerify aqui, por padrão vai ser true. Então, se alguém baixar o código agora, configurar tudo bonitinho, tentar criar um evento, vai mandar um e-mail para alguma pessoa. Se alguém usar um teste, @teste, sei lá. Uma pena. Pronto.
Beleza. Lembra do Python 2 e Python 3 que eu falei? Hoje em dia roda no Python 3, só que isso aqui não vai quebrar. Não vai quebrar, mas, né? Não precisa fazer um negócio desse. Saudade. Essa galera na época. Isso não ia dar bug, não ia gerar erro. Talvez gere de Unicode e Decode, porque aparece em tudo que é canto. Mas não precisa também, porque você está tendo uma coisa que não faz mais sentido para a sua biblioteca, para a sua API que você está usando agora. Isso é claramente código defasado, que provavelmente vai virar legado e alguém vai deixar passar toda vez que for fazer. Se alguém for adicionar um código novo, hoje em dia, inclusive, que já aconteceu comigo, coloca aí o luzinho. Só porque está ali. Juro a você que eu fiz isso. Juro a você. Beleza, agora a gente tem o corpo do código todinho, que claramente está fazendo mais coisas do que devia. E vamos tentar quebrar isso aí um pouquinho. Vocês viram na palestra de Bernardo um pouquinho, se encaixa com algumas coisas de aí. Olha, tipo, se eu for tentar fazer um teste disso aqui, vou ter que colocar form, um request aqui para botar um request. De que viu ontem como é que foi. Teria que mocar esse cara aqui, se eu quiser não mocar ele, teria que montar o send e-mail, render to string, tipo, tem uma dependência enorme, uma de coisa aí. E eu não conseguiria testar o que eu quero testar, que é a minha view. Se eu quiser testar esse send event creation, eu testaria ele separado, mas enfim. Vamos tentar quebrar um pouquinho para ver o que a gente pode fazer. Beleza. A gente pode criar um conceito de caso de uso. Resumindo, é uma função que vai ter uma lógicazinha contida do que deve fazer em uma coisa só, geralmente. Se eu falar besteira aqui, pode me corrigir, viu, Bernardinho? Bernardinho, por favor. Beleza. A gente extraiu a lógica de criar evento para essa função chamada createEvent, que recebe a mesma coisa do form, que é o form, validated data. Eu copiei para poder alterar aqui e só mandar um data. Pra ficar mais tranquilo. Eu não estou usando mais o form.save. Então, para que usar o form? Para validar dado. Não é para ficar mexendo com o banco. Aí, eu tinha o send event creation e-mail, passo ele como um parâmetro, como o Bernardinho mostrou pra gente. Aí você tira essa dependência desse código, dessa função, está dentro desse caso de uso. Então vai ficar mais fácil de testar ainda. E a gente aumentou também aquele atributo de qualidade, que é a adaptabilidade. Porque agora, se eu quiser que esse parâmetro aqui seja um send push notification no browser, agora eu consigo. Antes eu não conseguia. Porque como ele vem com um parâmetro, esse código ele não se importa mais. E outra coisa muito massa. Ali eu tinha um código normal, Django, request, botão, tudo bonitinho, interface. E agora eu quero ter uma API para criar evento. E aí eu instalo o Django REST Framework, faço minha view, só que em vez de copiar o código todinho, que eu tinha colocado do outro, tanto para o send event creation e tudo mais, eu só uso o caso de uso que eu já tinha feito. E é praticamente tipo, sem problema, se eu passar os mesmos dados que eu passaria no Django, pelo Django Form normal, a mesma nomenclatura e tudo mais, ele vai dar certo. Então, tipo, a gente ganha isso de ter mais um código mais pragmático, onde ele não está preso em alguma coisa. E esse é o código do createEvent. Ficou muito mais tranquilo. Claro, eu podia verificar aqui alguma coisa, só que eu estou confiando no form, estou confiando no serializer, eu estou tendo a responsabilidade de ficar checando, beleza, veio um user, porque isso é a responsabilidade do createEvent. Pode ser de outras pessoas antes, ou além, como fosse no banco, der uma exceção no Postgres, não sei. E eu tenho o notification como argumento, para o caso de eu não quiser notificar ninguém, eu tenho esse código também aceitando isso. Beleza, o exemplo 2 é bem legal, porque geralmente a gente fala de depth técnico. Se fecha o olho, vem uma ruma de arquitetura de código de Python, Java, de PHP, linguagem, tem servidor, coisa bem assim. Só que depth técnico, já deve falar umas 40 vezes isso, é inerente a código. Ele não liga se você está usando uma linguagem de servidor. Você escreveu um código, você está caindo nisso. Então o próximo exemplo que eu trouxe é um CSS. E é massa, porque a gente
não vê. Tipo, a gente não, é CSS, pô. Isso aí eu pego o Bootstrap, boto o Foundation, mas não é assim. Hã? O time do Speakerify. Entendeu? Se eu quiser mudar de JavaScript jQuery para React, só mudar. Você apaga a rm-rf, apaga a pasta, npm install, pronto. Então a gente não pensa em arquitetura, em qualidade de código para front-end em geral, porque a gente acha que é descartável. A cabeça da gente é descartável. E tipo, isso é um código super simples, só que é muito fácil acontecer isso. Esse important, não nada. A gente deve ter uma ferramenta de análise estática para contar quantos importa, tenho certeza. Então, tipo, é bem simples, só que demonstra um pouco de como pode ocorrer um depth técnico num código CSS, por exemplo, que não tem lógica de nada, só que pode ter, é inerente, é inerente. A culpa não é do código. A gente não tem aqui uma padronização de seletor. Praticamente, esses três aqui conseguem fazer uma consulta e pegar esse cara. Essa divzinha. E, além disso, pode gerar bug, pode atrapalhar, pode demorar mais tempo, porque você mudou esse purple para, sei lá, pink. E a cor não mudou, por algum motivo que você não sabe, porque você olhou o seletor e falou, beleza, é div, então é div, vou mudar. Aparece verde. E por que aparece verde? Porque a gente tem isso aqui. Hã? É exatamente. É o peso, tipo. Eu não sabia qual era a ordem disso, eu tinha ideia, mas tipo, exatamente eu não sabia. Eu tinha ideia que tipo, o important era maior que tudo, porque tipo, sempre funciona. Na dúvida eu coloco o important, tipo. Sabe, bootstrap, btn, traço alguma coisa, pô, bota o important. Pô, funciona? É sério? Um deles funciona. Ah, tá. Mas tipo, se eu tiver um important e botar um com dois important. Você tá falando important? Very important. Não sei. O importante com duas exclamações. É uma negação. Porque JavaScript não tem a negação dos dois? Aí tem essa hierarquia do score, que é a relevância da consulta, para elas fazer a seleção do elemento HTML e colocar o estilo. No browser, o que ele dá de resultado para a gente é mais ou menos isso. Eu tenho todos os elementos mapeados para aquele elemento, todos os estilos mapeados para aquele elemento, só que o único que faz realmente a mudança visual é esse daqui. Porque o ID já tem a relevância alta, ainda tem o import dele como se não bastasse. Isso é claramente um smell de que teu código tem alguns problemas, tanto de arquitetura, quanto nomenclatura, padrão de código. E se a gente tirar o important daquele content, esse daqui, tiramos o important. O que vai aparecer agora provavelmente vai ser purple, que é o outro que tem important também. Eu tava vendo aqui, eu tava só fazendo guia. Beleza. Se a gente pegar esse código aqui, o que será que vai aparecer? Eu não vou dizer não, quero um chute aí, vocês. Não tem mais nenhum important, mas aqui tem ID, aqui tem ID. Like? Por quê? Porque o inline tem a precedência maior. Quem nunca usou um style inline? Né? Então isso pode ser um problema que vai ocorrer e pode causar bug. E é um bug que pode ser tão sério quanto um bug de uma linguagem de servidor, numa API. Então a relevância e o trabalho tem que ser compatível, né? Por favor. Beleza. Como é que seria uma coisa mais organizadinha, extensível, adaptável, para a gente poder trabalhar assim, também com CSS. Se eu fosse refatorar, tipo, refatora isso aí, eu faria algo assim, porque a gente separou o que é realmente exclusivo para essa caixinha daqui, e tudo que não é, a gente deixou ele mais extensível e customizável. Tipo, se eu quiser agora ter um BG Yellow, eu consigo, vai manter um padrão. Vocês estão me julgando aí, é? É quente. Conseguiria usar. Entendeu? E isso não atrapalharia meu código, não ia depender de hierarquia, de seleção, de CSS, para fazer isso funcionar. Isso está claro. Você consegue ler. Agora a gente consegue ler, beleza. O que vai aparecer aqui? Verde.
Podia fazer uma pegadinha, né? Botar outra cor, talvez. Beleza. Voltando para a parte de pagar o débito que a gente está devendo. O que eu gosto muito é o refactoring. Essa refatoração que eu expliquei lá no comecinho. Porque se a gente associa isso com um ciclo de desenvolvimento, onde a gente vai descobrir o que a gente tem que fazer, criar a tarefinha, teste, tudo bonitinho, aí começar a fazer. Depois de entregue, a gente pode voltar e falar, beleza, a gente entregou aquilo que a gente precisava. Ficou legal? Ficou bonitinho? Tá usável? Tá rápido? Sei lá, você pode parar um tempo depois e voltar. Isso é legal porque você consegue melhorar o que já foi feito e foi entregue. O valor você entregou. Você precisava fazer o formulário, você fez o formulário. Ele estava perfeito? Não. Você está com tempo, tem disposição e tudo mais para voltar e melhorar? Se tiver, ótimo. Só que aí a gente tem algumas alternativas para fazer. Tipo, refactoring com um processo contínuo. Esse aqui é legal porque ele entra dentro do processo. Tipo, imagina, você está trabalhando, você escreveu seu código, vai submeter para o pessoal revisar, da tua equipe. E aí tem alguma melhoria para ser feita e aquele código não vai entrar para dentro do projeto até o refactoring ser feito. Para tipo, vamos melhorar isso aqui? Isso é bem legal. É custoso, mas quando você aceita que, tipo, beleza, dessa vez vai passar, mas a gente volta. 5 minutos. Tem 4 slides só. Reunião de review, ou seja, a gente vai ter que entregar daqui a 2 meses, entregamos, a gente volta e fala, beleza, vamos ver o que cada coisa que entrou, o que é que está mal feito, bem feito, pode melhorar, precisa melhorar. E é legal alocar tempo suficiente nas futuras sprints. Tipo, depois que eu fiz isso, encontrei, tenho 3 coisas para melhorar. As próximas sprints podem ter esqueci a palavra agora. Mas pode ter um pareto que é tipo, você pega 80, uma relação 80 para 20 de tempo gasto em coisas para fazer para melhorar. Porque aí você mantém aquilo controlado. Porque senão vai entrar mais feature. O que vai, não passa nada. Você pode também contratar um time específico para tipo, beleza, esse time vai trabalhar em novas features, vai entrar 3 pessoas que vão parar para arrumar o que já está no ar. O foco deles é vão procurar o que está errado, onde já estiver bem claro, e trabalhar em cima daquilo. Eles não vão trabalhar na parte de novas features, bugs e tudo mais. Você pode tipo, parar todo mundo e falar, ó, não vai ter mais feature até arrumar isso aqui. Não está dando. Ou então desistir. Que também é uma. Às vezes está tão ruim que você fala, ó, faz de novo. A gente usa React agora, sabe? É o time do Speaker Fight pensando alto. Beleza, como é que a gente traz essa refatoração para um processo da gente? Algumas empresas costumam ter uma seção, tipo, tem os cardzinhos no board, se puder achar, eles vão fazer, e tem uma parte, inclusive, para coisa para refatorar. Isso é bom porque deixa visível para todo mundo. Todo mundo for abrir o Trello, o Bitbucket, sei lá o que, vai ver que tipo, eita, tem cheio de coisa para fazer. Isso é ruim porque vai gerar uma ansiedade, porque ninguém geralmente trabalha naquilo na mesma hora, então vai gerar uma ansiedade, isso é uma coisa que tem que ser lidada. Mas traz visibilidade e impede que você esqueça, porque é muito fácil entrar uma coisa muito mal feita e que vai dar muito dor de cabeça no futuro e passa 2 meses, 3 meses e ninguém tá mais nem olhando. Quando vai mexer de novo é que lembra, eita, tem que arrumar, né? Então, além de identificar e marcar o que pode ser melhorado, você tem que planejar o que vai ser melhorado e manter um planejamento tipo, de verdade. Ó, vamos sempre fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, quando conseguir fazer isso e manter esse planejamento. E garantir que está funcionando ainda, né? Não adianta mudar as coisas, melhorar e quebrar. Beleza. Se a gente aplicar esse processo, ele vira uma coisa cíclica e contínua, que a gente pode sempre trabalhar para reduzir o débito sempre, que é muito saudável. Além de refatorar, é muito bom repensar a estrutura da empresa, porque às vezes o problema não é o debitinho, as pessoas que trabalham lá, às vezes vem problemas externos, podem ser resolvidos. Documentar, sempre que você vê que alguma coisa está muito, muito, muito estranha, isso aqui claramente vai dar um problema muito grande, deixa aquilo o mais isolado possível do resto do código. Você tem, sei lá, uma função que
faz uma monte de coisa junta, que ninguém entende o que fez, tenta deixar aquilo mais isolado, para quando você precisar mudar, ser mais fácil. Só tipo, beleza, sei que tá muito ruim, vamos arrumar ao redor, que quando a gente precisar tirar esse cara aqui, esse pedacinho de código, alguma coisa, vai ser mais fácil. Revisar código, manter guia de estilo. Guia de estilo é bom para proteger, tipo, esse pull request não vai passar enquanto você ficar nomeando variável com X. Sabe? Coisa assim. Então, esse é um pedacinho do que eu queria passar de dev técnico. Se deu para entender, massa. Se não, por favor, pergunta. Tamo aí.